voltando ao esqueleto apendicular, os primeiros slides eu falei sobre os membros superiores, agora eu vou falar sobre os membros inferiores. Então, os membros inferiores são formados pela cintura pélvica e a região da cintura escapular, ela pode ser dividida também como esqueleto axial ou cintura escapular, e de membros inferiores como seria esqueleto apendicular de membros inferiores, né, que pode ser dividido então como cintura pélvica, tá? E essa cintura pélvica, então posso utilizar o nome cintura escapular, que é a parte de membro superior, e quando eu falo membros inferiores, eu posso falar também sobre cintura pélvica. Então, os membros inferiores são formados pela cintura pélvica, coxa, joelho, a região dos ossos da canela, panturrilha e pé. A cintura pélvica garante a união dos membros inferiores ao esqueleto axial e é formado pelos ossos pélvicos ou os ossos do quadril, tá? Esses ossos da canela, quando eu utilizo o nome, eu estou usando mais fácil assim para vocês entenderem, canela, eu tenho uma divisão também, tá? Que é a tíbia e a fíbula. Tíbia e fíbula. Os ossos do quadril são formados a partir de 3 ossos, que são ilho, isquio e pubis. Quando falamos em coxa, joelho, né, a parte da canela que divide também a parte da tíbia e da fíbula, a panturrilha e pé, observamos os seguintes ossos. Fêmur, que forma a nossa coxa, é o osso mais longo do corpo humano. A patela, que é o osso que forma o joelho. A tíbia é conhecido como o osso da canela e a fíbula é conhecida como o osso da panturrilha. Os ossos do tarso são talos, calcâneo, navicular, cuboide, cuneiforme medial, cuneiforme intermédio e cuneiforme lateral. Os ossos do tarso assemelham-se aos ossos que formam nossos punhos. O metatarso são um grupo constituído por 5 ossos. As falanges são os ossos que formam os dedos, o dedão do pé, o hálux, que é formado por 2 falanges, enquanto os outros dedos do pé são formados por 3 falanges, né? É igual à região do polegar, que eu tenho 2 falanges, lembra? Eu tenho a proximal e a distal, eu não tenho a medial. E a região também do hálux do pé, eu tenho a proximal e tenho a distal, também não tenho a medial. Os ossos dos membros inferiores, então, ó, é fêmur, a patela, a tíbia, a fíbula, tá vendo? Fêmur, patela, tíbia, fíbula, tarso, metatarso e falanges. E na parte de cima é a parte que é dividida entre isquio, ilhos e pubis, tá? Que é a região do encaixe ali do fêmur. Então, olha só o primeiro segmento dividido pela cintura pélvica, né? Que é a pelve. A gente utiliza pelve, né? Então seria o ilíaco, que é o osso do quadril, o segmento da coxa, que é o fêmur, o terceiro segmento da perna, que eu tenho a tíbia e a fíbula. A tíbia, ela é mais fininha, a fíbula, ela já é um pouco mais grossa, tá? E eu tenho os ossos do pé, que é tarso, metatarso e falange. Então, a tíbia, ela é mais a parte que eu pego a região que eu estou dizendo do lado direito e a fíbula do lado esquerdo. E dentro dessa divisão do ilíaco, do isquio e do é o esqueleto, que conforme eu falei, nós temos o esqueleto relacionado com o esqueleto apendicular de membros inferiores. Essa seria a cintura pélvica. Olha a região sacral, o fêmur, e eu tenho o osso ilíaco oposto, tá vendo? É o que faz a junção do ilíaco, que é a região do pubis ali, então, tá? Então é o osso ilíaco, eu tenho uma junção do lado esquerdo com o lado direito, tá bom? Então eu tenho a região de membros inferiores, eu tenho o ilíaco, o isquio e o pubis. O ilíaco, né? Então vamos ver o que seria o ilíaco. O ilíaco é um membro inferior que é especializado para sustentar o peso do corpo e a locomoção, a capacidade de mover de um lugar para o outro, manter o equilíbrio, a condição de estar uniformemente balanceado. Os membros inferiores são conectados ao tronco pelo ângulo, né, do membro inferior, que são os ossos do quadril e sacro. O esqueleto do membro inferior é formado pelos 2 ossos do quadril, unidos pela sínfise púbica e no sacro,
e esse cíngulo ou esse ângulo do membro inferior, o sacro junto, forma a pelve óssea, né? O ilíaco é um osso plano, chato, irregular, e ele é um par constituído pela fusão dos 3 ossos, tá? Então seria o ilho, o isquio e o pubis. Para formar aquele osso do quadril, o ilíaco, eu tenho o ilho, o isquio e o pubis. Então aqui, olha, eu tenho a divisão pelos acidentes ósseos, né? Os ossos do membro inferior na região anterior. Então eu tenho a espinha ilíaca anterior, que é a parte, quando eu coloco espinha ilíaca na região, tenho a região póstero superior, que é a região posterior, e eu tenho a região ilíaca anterior. Quando eu falo anterior é a região da frente do corpo, quando eu falo posterior é a região posterior do corpo, tá ok? Então, ó, eu tenho, ó, veja lá, do meu lado esquerdo, espinha ilíaca antero-inferior e eu tenho espinha ilíaca antero-superior, tá? Você vai ver aqui pelo desenho, numa cor abóbora, eu tenho linha espinha ilíaca antero-superior e do meu lado direito eu tenho espinha ilíaca póstero-superior. Então essa é a borda anterior, que é a região dividida por borda. Eu tenho a borda posterior e a borda inferior também. Então eu tenho o ilho, o isquio e o pubis, que forma o quê? O ilíaco. Então aqui eu tenho na região lateral, que tem a parte dos ângulos, né? Que eu tenho os acidentes ósseos com esses nomes. Eu tenho o ângulo superior, eu tenho o ângulo póstero superior, póstero inferior. Então quer dizer, são os acidentes que eu tenho na região posterior da região do meu ilho. Desculpe, ilho lateral. Eu tenho essa região dos ângulos, tá? Através do que? Dos acidentes ósseos, somente para entender. Então eu tenho a região anterior, posterior, então eu tenho que perceber que o fêmur ele já está bem próximo medial ao meu ilíaco, e eu tenho a patela e a tíbia, são os ossos que compõem a região do fêmur. O fêmur eu tenho a região anterior, eu tenho a epífise proximal, né, que seria as extremidades, onde está até pontilhado aqui na parte de baixo e na parte de cima, que são as epífises, né, e a diáfise, que é o corpo do próprio fêmur. E aí eu tenho, ó, a cabeça do fêmur, trocante maior, trocante menor, colo do fêmur, que são os acidentes também em relação ao fêmur na região anterior. Essa é a região posterior, que eu tenho os côndilos, né? Eu tenho um côndilo medial, tenho um côndilo lateral, que seria a região anterior, que seria a região medial, e a região lateral. Quando eu falo medial, é a região de dentro, né? A região do fêmur na parte mediana para dentro, e quando eu falo lateral, a região de fora. Ele se articula com os 3 ossos, ilíaco, a patela e a tíbia. A patela é o osso pequeno e triangular localizado anteriormente na articulação do joelho. É um osso sesamoide, dividido na base, que é a base larga, conforme na região anterior que eu coloquei aqui, e no ápice, que é a parte mais inferior. Ela tem a face anterior, posterior e tem as bordas, né? Então a patela tem a região anterior e a região posterior e tem os acidentes ósseos, que seria face e borda. Verificar, ó, a tíbia, olha só, a perna, a tíbia, exceto pelo fêmur, a tíbia é o maior osso do corpo que vai suportar o peso. Ela está localizada na região anteromedial da perna e apresenta 2 epífises e uma diáfise. Ela articula-se proximalmente com o fêmur e a fíbula e distalmente com o talos e a fíbula. Talos e fíbula. Então ali, ó, tá vendo, ó? Ela está bem na região ali em relação ao talos, né, do meu lado esquerdo, e a fíbula. Tá? E aí eu tenho aqui do meu lado direito a região que ela está bem próxima da região da fíbula. Esse aqui são os acidentes, né? Eu tenho a região da tíbia, a parte do corpo, onde tem esses acidentes ósseos. Quando eu falo corpo, é totalmente a parte do osso, né? Que seria propriamente dito. A epífise proximal, que está mais próximo da região mediana, que é a parte de cima, e a epífise distal, que é a parte de baixo, que está lá próximo da região dos pés. Então aqui, ó, a tíbia na região anterior, a tíbia que seria do meu lado direito, a tíbia na região lateral e a tíbia na região posterior, que é do meu lado esquerdo, tá? Então aqui agora eu tenho a fíbula, né? A fíbula ela é fina, a fina fíbula situa no póstero lateralmente da tíbia, serve principalmente para a fixação dos músculos e não possui função de sustentação de peso. Articula-se com a tíbia proximamente distal e o talos mais distante, né? Então,
olha lá a região da fíbula, né? Ela é um ossinho maior, mais grosso, então olha lá, ela bem próximo da região do talos, né? E está bem próximo da região do fêmur. Então a fíbula ela está bem próxima à região da tíbia, e ela tem toda essa sustentação do peso, então ela tem uma articulação propriamente distante em relação ao talos, né, que é distalmente. Então aqui eu tenho a divisão, né, novamente em relação aos acidentes ósseos, né, em região da fíbula. Aqui eu tenho a fíbula novamente na região lateral e na região medial. Os ossos dos membros inferiores eu tenho a região do tarso, calcâneo, navicular, cuboide, cuneiforme, medial, cuneiforme, intermédio e cuneiforme lateral, que são os ossos do tarso. Esse aqui é o tarso, né, que é uma parte que ele está bem próximo ali, quando a gente fala região, eu tenho a região em cima, né, do meu pé, né? Então eu falo ali, olha, aqui é a região do meu tornozelo, então é bem próximo que seria a fileira do tornozelo. Então eu tenho a fileira proximal, o tarso são 7 dividido em duas fileiras proximal e distal. Então na fileira proximal, que eu tenho vermelho, eu tenho a tróclea, tá? E na parte de baixo eu tenho o calcânio, que é o tubérculo do calcânio. Então na fileira proximal eu tenho, ó, ali a parte de vermelho o talos e na parte de baixo eu tenho o calcânio. Os ossos do tarso, então, eu tenho essa divisão, né, começando, ó, pela parte distal, né? Então eu começo aqui, seria o navicular, que é o vermelhinho, cuboide, tá? Que é o da lateral de esquerda. Eu tenho o cuneiforme medial, eu tenho o cuneiforme intermédio e o cuneiforme lateral. Então, partindo pelo lado direito, que é o vermelho navicular, depois eu tenho o cuboide, que é bem próximo da região do meu dedinho também, que seria o cuboide, cuneiforme medial, cuneiforme intermédio e o cuneiforme lateral. Tá vendo? Então, fileira distal. Navicular o vermelho, o cuboide, cuneiforme medial, cuneiforme intermédio e a região do meu hálux, cuneiforme lateral. A fileira distal eu tenho navicular, cuboide, cuneiforme médio, intermediário e o lateral. Na região do meu metatarso, ele é constituído por 5 ossos metatarsianos, que são numerados no sentido 1, 2, 3, 4, 5, que vai corresponder aos dedos do osso do pé, sendo o primeiro denominado o hálux e o último seria o dedo mínimo, tá? Então, ó, pelas cores, então, tá vendo, ó, seria toda a parte do metatarso. Então, é um metatarso 1, metatarso 2, metatarso 3, metatarso 4 e metatarso 5, que é o último, que é meu dedo mínimo. As falanges são os ossos que vai formar os dedos, né? O dedo do pé, o hálux, é formado por 2 falanges, enquanto os outros ossos dos dedos do pé são formados por 3 falanges. Então eu tenho, olha só, lá em cima, partindo pelo primeiro, né? Que seria o dedo mínimo, que seria a falange proximal, que é o vermelhinho, a verdinha ali, que seria a falange medial, e a terceira a falange distal. O meu hálux, né, que é o meu dedão do pé, eu tenho só 2 falanges, seria a proximal e a distal. Eu não tenho a falange mediana. Aqui quando eu falo dorsal também seria a região do pé voltado para cima. E aqui são os ossos dos membros inferiores, tá ok? O esqueleto apendicular, então ele é dividido em esqueleto axial e esqueleto apendicular. Esses são dados, tanto a divisão pelo esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Esses são os nomes dos ossos que compõem o esqueleto, e cada osso possui seus acidentes ósseos.